Olá pessoal, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Tenham um ótimo final de semana. Eu quero agradecer os professores aqui, queremos agradecer você por estar aqui conosco, né? Estudando mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Nós estamos na lição 9 e hoje nós vamos falar sobre herdeiro das promessas, né? E prisioneiros da esperança. Herdeiros da promessa e prisioneiros da esperança. Eu vou pedir o Paulo para nos falar o que isso significa. A pessoa ser herdeiro das promessas e prisioneiro da esperança. Como assim, Paulo? Sim, o verso para memorizar, ele vai dar um panorama um pouco melhor, né? Sim, aqui está falando assim, lá Zacarias, né? Verso 9, 12. Voltem para a fortaleza, ou prisioneiros da esperança. Exato. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Olha só. Exato. Então, o que o autor da lição ele vai trazer para a gente é que, primeiro, o povo de Israel, eles herdaram uma promessa, né? Essa promessa é a mesma promessa que Deus fez para os antepassados, os pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Quando o povo de Israel foi abençoado por Deus, entrando na terra prometida, ganhando as guerras, comendo do fruto, né, do leite e mel ali, eles simplesmente estavam herdando uma promessa que Deus já tinha feito há mais de 400 anos atrás. Né? Então, eles eram simplesmente herdeiros. É a mesma noção que tem hoje, né? Por exemplo, se o pai de alguém muito rico morre, ele é herdeiro. E não foi ele que juntou aquele dinheiro, não foi ele que juntou aquela quantia para usufruir, mas ele vai usufruir, porque ele é o herdeiro. Esse povo aí é um povo herdeiro, né? É herdeiro. Só que na Bíblia, você vai sempre ver assim, ó, o herdeiro não é para ficar em paz. Ao mesmo tempo em que o herdeiro está ali usufruindo das bênçãos, porque os pais deles não foram fiéis no passado, eles também precisam cumprir o presente ali sendo fiel para que os filhos deles herdem bênçãos também, né? Então, é uma noção de continuidade, é uma herança contínua de geração a geração. Né? Sabe o que é interessante, Paulo, nisso? Uma coisa que fica clara aqui na lição é que se eu não quero essa herança, ela é destinada a outro. Porque quando a gente chega ali em Daniel, e aí vocês vão entender por que eu estou usando Daniel, ali no contexto das 70 semanas, Sim. Né? A gente vê o contexto das 70 semanas ali. Só que passa essas 70 semanas e o povo de Israel fala assim, não, nós não queremos mais essa herança. Nós não queremos. Né? Aí o que Deus faz? Ele não vai nomear um novo grupo de pessoas. Ele fala assim, então peraí, já que você não quer essa herança, eu vou deixar aberto. Todo que quiser essa herança pode participar da graça de Deus. Todos que quiserem. Agora não é mais um grupo de pessoas, agora é o mundo inteiro. Quem quiser, o que o Apocalipse 22, 17 vai falar, né? Quem quiser, vem e recebe de graça. E a gente acabou que entrou na lição antes da oração, né? Por que a gente parou aqui agora para orar, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Como a gente já explicou em outros tempos atrás, né? A gente aprendeu de que nós não temos o direito de falar sobre a palavra de Deus sem pedir orientação divina. Nós não temos esse direito. É por isso que a gente está parando aqui agora. A gente esqueceu de fazer oração e a gente está parando agora de fazer oração. Pode fazer oração, Diva? Deus Pai, nós somos gratos ao Senhor por tua bondade, pela tua misericórdia, pela maneira como o Senhor conduz a nossa vida. E nessa manhã nós somos infinitamente gratos ao Senhor por termos a oportunidade de estarmos aqui para recapitularmos uma mensagem da lição que estudamos essa semana e é muito importante. A mente que nós falamos nessa manhã, ela precisa captar, Senhor, todas essas mensagens são importantes, porque nós somos herdeiros da promessas, mas, querido Pai, nós somos também prisioneiros da esperança, porque a promessa que o Senhor tem para nós a mensagem da lição dessa manhã, ela precisa impressionar o nosso coração um pouco disso.
Então, querido Espírito Santo, para o nosso coração nesse momento, para a nossa mente, para que aquilo que às vezes tivemos dúvidas, ou às vezes não ficou bem esclarecido, nessa manhã, então, o Senhor esclareça a nossa mente. Amém. Amém. Então, voltando ao contexto de ser herdeiros, né, e de ter esperança pela promessa que foi feita por Deus lá nos nossos antepassados. E hoje nós somos esses herdeiros, né? Interessante que a lição, você vê que ela constrói assim, um pensamento, né? Ela constrói a história para a gente descobrir onde é que nós estamos. Por exemplo, ela começa falando de Adão. Aliás, ela começa falando de Adão, e Adão, ele tinha uma promessa, aquela promessa da vida eterna, juntamente com Eva, lá no Jardim do Éden. Só que em um determinado momento, o que foi que aconteceu? Eles saíram do patamar da promessa da aliança. Entende? Aí, agora ele já não era mais um herdeiro, agora ele passou a ser o quê? Um nômade, porque agora ele não tinha terra mais, agora eles estão fora da terra. O jardim que era a casa dele. Interessante que eu o pastor explicando essa semana, falou assim que o jardim do Éden não foi Adão e Eva que plantou, ele cultivava. Aí de Adão até Abraão houve uma lacuna. Deus chama Abraão. Abraão não era realmente na terra. Abraão era um peregrino, só que Abraão ele estava voltando com a sua família para aquilo que Deus havia prometido para Adão. Você entendeu? Aí eles vêm. Só que quando você olha aqui nesse ponto da história, você vê que a apostasia de Israel chegou tão grande, né, que eles espalharam. Abraão não viu aquilo que Deus havia prometido para ele, só foi a sua descendência, né? E depois de Abraão até Josué, da mesma forma também, porque o povo foi lá para o Egito, ficou lá preso lá no Egito, deixou de ser a nação de Deus, veio Josué, introduziu o povo dentro de uma terra, que era a terra que era a promessa também. Você vê que, por exemplo, tem gente que fala assim, ó, a rapadura é doce, mas ela não é mole. E a terra prometida também era da mesma forma. Deus não tinha dado a terra prometida para o povo, falou assim, olha, de vocês podem chegar aqui e só comer, deitar e dormir. Primeiro, depois de atravessar o Jordão, eles tiveram que conquistar até a cidade mais povoada. E de Josué até Jesus é outro espaço também. Porque você vê que quando Jesus ele vem, ele estabelece o reino. Só que acontece o seguinte, veja só. Hoje o reino de Deus ele é vendido tão barato, que é a graça barata, que as pessoas pensam assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu estou salvo. Só que existem as lutas. Assim como o povo de Israel entrou dentro da terra, que a terra era prometida para eles, eles tinham que lutar. Só que o que está acontecendo hoje? A gente está vivendo assim de uma tal forma, imaginando assim, olha, a gente estava até conversando ainda há pouco ali, às vezes algumas incoerências, né, que existem, mas hoje eu vejo assim, olha, a igreja ela teve uma queda muito grande de 25, 30 anos para cá, mas foi uma queda assim, ó, assim, a queda foi bastante. É um mundo isso, Edmar. O mundo caiu moralmente, só que a gente espera que a igreja não acompanhasse o mundo, né? Mas infelizmente acompanhou. Edmar, eu tenho 4 anos que eu estou na igreja e você já viu? E eu lembro quando eu entrei na igreja, a igreja estava cheia, ainda estava cheia. Mas depois da pandemia, a igreja deu uma queda muito grande. E você sabe o que acontece hoje? Por exemplo, veja só, hoje nós estamos agindo igualzinho o povo de Israel. Por exemplo, para que o povo de Israel eles continuassem ali na terra, eles tinham um compromisso. Qual era o compromisso? Lembra lá de Josué no início? Se vocês fizerem assim, se vocês não oferecerem a deuses, se vocês não se unirem aos amorreus, isso, o monte das bênçãos e o monte das consequências. Aí o povo falou assim, tudo bem, isso nós faremos, mas eles fizeram. Então, da mesma forma que a igreja está andando hoje,
É tipo assim, no final Deus vai salvar todo mundo. Eu conheço a verdade, eu sei, mas eu não quero ter um compromisso com essa verdade. Eu não quero ter um compromisso com essa verdade. Você entendeu? A terra prometida era de Deus. A lição de cima deixou tão claro, mas deixou tão claro que lá tinha quinquagésimo. É os 50 anos. O que Deus falou? O seguinte: olha, vai chegar alguém aqui que vai se estabelecer na terra, e em um determinado momento ele vai ter que vender a terra por mão dele, porque ele vai ficar pobre. Só que no ano 50 renova tudo de novo. Quer dizer que não é deles. Não é deles, a terra é minha. Aqui não é do jeito que vocês querem, vai funcionar do jeito que eu quero, né? E outra, o que Deus está fazendo aí é estabelecendo um princípio de justiça. Exato. Por quê? Porque é o seguinte: o cara pode perder a cabeça. Ele pode ser desmiolado, pode querer se meter em dívida, vacilou e tal, mas ele vai colher as consequências, a família dele não vai. Os filhos dele que vierem depois dele, porque vamos supor que o cara com 30 anos começa a fazer negociação burrada, né, besteira, vai fazendo, perde a terra, tem que vender a terra. Vamos supor que o filho que nasce ali depois dos 30, o filho já tenha 10 anos, com 50 anos o filho tem a terra de volta, com 50, 60 anos de idade a terra já é dele, ele pode usufruir, né? Então, ou seja, é um princípio de justiça. É Deus mostrando, não é do seu jeito, é do meu. Você sabe o que a lição, assim, na síntese, se você pegar a lição e torcer ela, sabe o que vai pingar? Vai pingar o seguinte, veja. Deus tem a promessa, mas depende da minha fidelidade para com ele. O pousado não foi fiel, você entendeu? Deus tinha tudo para dar para eles, tudo, se ele fosse fiel. Eles iriam comer o melhor da terra, a terra mandava leite e mel. Você está me entendendo? Então, ele ia mandar chuva na hora certa, ele ia livrar das doenças, ele ia livrar das nações, ia colocar terror nas nações para não invadir. Então, assim, era só promessa, é só bênção, né? E quando você olha para o outro lado da lição, você vê que Deus teve paciência com Israel por muitas vezes, deu muitos recomeços, até a morte de Estevão. Sim. Até a morte de Estevão. Pode ser iniciado isso tudo. E aqui, se você prestar atenção, é a mesma paciência que teve com Adão. Exato. Então, Adão, ele se corrompeu, se vendeu, e quando ele se vende, ele se torna prisioneiro de Satanás. Exatamente. O diabo agora passa a ter a humanidade nas mãos. Só que, embora a humanidade seja prisioneira de Satanás, não ficou sem esperança. Qual é a esperança? Qual foi a nossa esperança? A esperança está em Gênesis 3,15, né? Que um dia o filho da mulher se levantaria, pisaria na cabeça da serpente com o calcanhar, e a serpente, a única coisa que ia poder fazer com o calcanhar é ferir. E essa própria esperança também era de Adão e Eva. Exato. Também era de Adão e Eva. Porque vocês veem que Adão e Eva, eles saíram do jardim, foram expulsos do jardim, mas eles ficaram com essa esperança. Sim. Que foi uma promessa que Deus fez ali. Talvez, inclusive, a rebeldia de Caim tenha a ver com isso. Porque Caim, a impressão que dá é que ele foi criado muito mimadinho. Você pode olhar que Deus aparece para ele e ele mimadinho mesmo, né? Ele fica dando birra e Deus fala: rapaz, o seu semblante descaiu, olha o que ele está acontecendo. Ele não sabe ouvir, não. Deus falando e ele não sabe ouvir, não. Então, a impressão que dá do texto é que Caim ele foi criado com essa promessa. Como se Eva e Adão, eles criassem Caim falando assim: ó, você é o cara. Você é o que vai esmagar a cabeça da serpente, é você. Só que ele, ao invés de tomar uma visão espiritual, ele foi se ensoberbecendo, né? A soberba tomou conta dele. E aí, aqui a lição de domingo, ela está fazendo um casamento. Faz hora que a gente vem fazendo esse casamento aqui, seguindo a missão, né? Entre Éden e Canaã. A diferença do Éden para Canaã é o seguinte: é que quando eu olho para o acontecimento da terra, o que aconteceu com a terra depois do pecado? O leão matando os bichos para poder se alimentar, o homem tendo que trabalhar para o seu sustento, a mulher com dores de parto, né? Para dar à luz. E assim sucessivamente, as plantas que eram belas, agora começou a nascer plantas carnívoras, os abrolhos, os espinhos, essas coisas. Isso comoveu o coração de Adão. E Adão deve ter ficado muito triste. Só que aí vem a irmã White e amplia isso, e fala isso mesmo, que realmente ele ficou muito triste, chorou amargamente, né? A primeira folha que cai. Isso! E o que a gente vê aqui é essa esperança, essa promessa da aliança de que o filho, o descendente da mulher, viria para acabar com esse mal, ficou plantado no coração dele e dela.
Não tem chance de esperança, né? Agora já Canaã, o que é falado? Quando Moisés, os outros homens que foram levantados vinham falar com eles, os profetas mesmo, né, traziam uma mensagem de Deus, eles se arrependiam, né, e começavam a proclamar a Deus. Só que demoraria um tempo, eles voltavam tudo atrás novamente. Exato. E também, se você pegar o que o texto, o que o autor está tentando trazer para a gente, é que aqui, como que os herdeiros, né, como que os filhos de Adão se comportaram com a promessa? Eles não tinham ainda o cumprimento da promessa. Eles não tinham, então eles ficavam vivendo literalmente de promessa mesmo. Então eles ouviam e acreditavam e criam, né? E se você pegar Abraão, por exemplo, quando Deus chamou ele, a terra não era dele. Deus falou: eu vou te dar essa terra aqui. Vai lá, anda para lá, vai para a cidade, se acampa ali, fica ali. Não era dele a terra, mas ele viveu crendo que aquilo seria dele, seria dos seus descendentes. Então, hoje, da mesma forma, a gente ainda não tem paraíso diante dos nossos olhos, a gente não tem o céu, mas a gente crê na promessa, ele é nosso, né? Pela misericórdia de Deus, ele é nosso, e a gente precisa tomar posse, assim como Abraão tomou posse da terra ali, crendo na promessa de Deus, a gente também precisa aprender a fazer isso, e ensinar os nossos irmãos a também crerem. E é interessante, Paulo, para a gente ter direito a essa herança, a nossa direito a essa herança foi estendida a nós temos que nos tornar escravos. Sim. Né? Escravo de Cristo. Sim. Por isso que ele está falando prisioneiros. Né? Nós temos que se tornar prisioneiros de Cristo. Quando isso acontecer em unanimidade, aí sim, aí a gente vai tomar posse daquilo que foi prometido. Quando você vai estudando as histórias assim, que elas vão envolvendo a gente, pega a história do passado, depois passa para a história nossa, a gente começa a entender por que Jesus falou assim, ó. Porventura, quando o Filho do Homem retornar essa terra, será que vai encontrar fé na terra? Você sabe por quê? Assim, ó, eu não sei, a igreja ultimamente, ela tem se arrastado. A gente não ouve mais pregações de igreja falando sobre a volta de Jesus para que o coração seja aquecido. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus saiu de Jerusalém, estava no caminho de Emaús, o que aqueceu o coração dos dois discípulos foi a mensagem crua e nua. Bíblia. É Jesus explicando Bíblia, interpretando Bíblia. Você entende? Foi isso que promoveu eles. Sim. Então hoje, por exemplo, você não vê mais mensagens pregadas na igreja que tem uma essência bíblica assim bem fundamentada. Hoje é melhor chegar na igreja, pregar uma mensagem que vai deixar a igreja tranquila, do que algo que... Eu gosto de uma frase que o pastor Cláudio fala, ele fala assim, ó, tira-nos esqueci a frase, tira-nos da... Eu falo assim, tira a gente do estado tranquilo e coloca a gente em algo que a gente vai ficar preocupado com a situação, entendeu? Uhum. Então hoje não se faz esse sermão dessa forma. E tem quando você faz um sermão que chama a atenção das pessoas, não gosta. Alguém fala assim, alarmista, torcem, eu já vi, torcem o nariz, sim, pega a Bíblia e vai embora. Você está me entendendo? Vamos cumprimentar na colega como se não tivesse entendido nada, como se... Paulo, esse aqui é um ponto, eu estou dizendo, fundamental da Bíblia. Sim. Aí você vai para o lado das músicas da igreja. Terrível. Olha, eu vou ser assim, bem sincero, eu creio que a igreja está caminhando para um lado assim, de ficar cantando essas músicas que não tem assim, um sentido... de adoração, né? De adoração, é verdade. Nunca de congregacional. Por exemplo, hoje eu faço pôr do sol sozinho, ninguém mais faz pôr do sol comigo. Ontem a Dazon foi no supermercado, ela chegou, já tinha desconhecido, aí eu já tinha cantado todos os dias, já tinha feito oração, aí ela sentou lá e começou a cantar e falou, você não vai orar não? Eu falei, orar? Pôr do sol se deu uma meia hora atrás, falei para ela, já fiz pôr do sol. Você chegou e depois que a porta da graça fechou. Agora se você quiser fazer oração, você faz, né? Faz a sua oração. Aí, nos hinos de pôr do sol, eu só quero cantar músicas que sejam lindas. Sabe aquela música que te faz você pensar? Tipo assim, ó. Você lembra quando o povo de Israel, eles estavam fora de Canaã e falou assim, ó,
canta pra gente aquelas Sim. músicas lá, porque a gente quer sentir saudade daquele lugar. Então hoje as músicas que a gente canta aqui, elas não fazem a gente pensar no céu, elas não fazem você pensar na sua condição de pecador. Não estou dizendo todas, entre 1000 as 2 salvas, o resto uma grande parte, né? Você está me entendendo? Então hoje assim, quando você olha isso assim para a igreja, você fala assim, ó, a igreja está descambando cada vez mais. Porque não se levanta mais pessoas e fala assim, gente, vamos mudar isso aqui, vamos mudar a realidade da igreja. Peraí, eu acredito que ele tem que cantar a linha congregacional. Assim, sabe aquela ideia? Porque tem muita gente que pensa assim, ó, não, é melhor eu ir com a maioria. Não, vamos com a maioria. Você sabe que às vezes isso me deixa um pouco triste, eu vou ser sincero, às vezes me deixa um pouco triste. Porque assim, às vezes você leva uma ideia e você não tem um apoio. Porque eu acredito, nós que somos líderes da igreja, a gente vai ser cobrado. Deus vai pedir da gente, vai ter que contar, peraí. Então, lembra de Eli, por exemplo, o que ele fez? O que ele fez? Pagou com a própria vida o que os seus filhos faziam dentro do templo. Você está me entendendo? Você está entendendo? Então, eu acho que nós que somos líderes da igreja, eu acho que a gente precisa fazer, não, mas o nosso coro da igreja, os jovens, peraí, jovens, senta aqui, vem todo mundo, senta aqui, vamos mergulhar aqui, peraí, vamos chamar para a realidade. Você está me entendendo? Eu acho que devia ser assim. Então, por isso que eu penso assim, ó, quando Jesus falou assim, olha, porventura achará fé na terra quando eu voltar. Você sabe por quê? Porque hoje nós estamos iguais ao povo de Israel. Da mesma forma. Peraí, o céu é real? O céu é real? Eu não sei. Enquanto isso eu estou aqui na igreja. Você está me entendendo? Esse é o pensamento. Enquanto a gente continuar assim, eu acredito que a volta de Jesus vai demorar. Você sabe por que eu sou convidado para algumas vigílias e eu não participo? Mas a minha visão ela abriu sobre esses conceitos de vigília. O que eu vejo hoje na igreja acontecendo nas vigílias, por que eu não participo? Eu gosto muito disso. Só que eu não participo mais das vigílias, por quê? Porque o que eu vejo as pessoas colocando nas publicações é que a vigília é para que a gente receba o fortalecimento espiritual, para que a gente pregue o evangelho. Sabe, durante os 4 anos que eu estou aqui na igreja, eu estou vendo as vigílias e eu não estou vendo as pessoas pregando o evangelho. Quer dizer que então é só uma teoria. É só uma teoria. Na hora que você chama as pessoas vão fazer, não sobe, não tem. Entende? É falta de compromisso. Então isso é o que me faz eu não participar dessas vigílias, porque as pessoas falam que é para isso, mas nunca acontece. Então não adianta a vigília para isso. Não sai forte. Entendeu? Esse é o problema. E assim, como você falou, a gente hoje, a igreja em geral, não é só a igreja dividida, não, em geral, eles estão dormindo. E aí é o seguinte, aceita tudo que vem lá de fora. Aí não, vamos colocar o nome de Deus no meio? Então tá perfeito. Vamos colocar o nome de Jesus no meio disso aqui? Tá perfeito. Nem tudo que coloca o nome de Deus é adoração. Porque o próprio Deus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Entende? Então não é só colocar o nome de Deus no meio, a gente tem que começar a partir para a razão. Os princípios que eu falei aqui no começo, eu acho que não estava em gravação ainda, é que nós temos uma mulher que a gente consideramos e acreditamos como profetisa no nosso meio. E sabe o que essa mulher fala? Realmente o que a Bíblia explica. Enquanto nós, os cristãos que acreditam no advento, não parar de mimimi, de confusão, disso, daquilo, a minha igreja que é a certa, a minha que é a correta, isso aqui. Enquanto cristão verdadeiro, tanto os que estão dentro do aprisco verdadeiro, quanto os que estão fora do aprisco verdadeiro, não entrar em comunhão, em parar de briga, disso, daquilo, e entrar em comunhão com Deus, o Espírito Santo não será derramado sobre a igreja para a palavra de Deus ser pregada a todo mundo. Entende? Aí Jesus decide voltar. Porque ele disse que só volta quando o evangelho for pregado. O evangelho verdadeiro. Sim. E o que o autor também está tentando passar aqui para a gente, e a gente precisa passar para os alunos, é desenvolver uma mentalidade de como é que o povo de Israel se relacionava com Deus e a terra prometida. Como era essa relação? Deus sempre nas falas dele, né, o autor da lição até coloca os textos aqui, por todas essas falas aqui, é Deus dizendo, a terra é minha e eu vou dar a vocês. Então a gente precisa desenvolver nos nossos alunos hoje a mentalidade de que Deus é o dono. Deus é o dono.
O que ele vai fazer é dádiva. O que ele fazia, que estava fazendo com o povo de Israel, é dádiva. A gente não pode perder isso de vista. E se você olhar um dos males que acontece no mundo, é isso, é o sujeito achar que é dono. O cara ele pensa que ele é dono do dinheiro dele e ele faz o que bem quiser com o dinheiro. Se eu quiser comprar uma Lamborghini para me mostrar, se eu quiser comprar uma mansão, se eu quiser fazer o que eu quiser, porque é meu. Se eu quiser esconder, se eu quiser privar o pobre, o nu, o miserável, porque é meu. É meu. Então, olha, a mentalidade errada, ela gera comportamento errado, né? Aqui não, aqui o que Deus está falando é o seguinte: não é deles, tá olhando aí, esse povo morando na terra, não é deles. Não é de vocês também, mas eu vou dar para vocês. É dádiva minha. Então, a gente precisa desenvolver os nossos alunos também essa mentalidade de que Deus é o dono. Deus é o dono dos meus dons, Deus é o dono dos meus recursos, Deus é o dono do meu corpo, dos meus talentos. Deus é o dono. A gente precisa também desenvolver essa mentalidade, porque se eu trabalho como sendo de Deus, muda o meu comportamento também. Exato, aqui fala sobre, por exemplo, considerando que os israelitas viveram como escravos por séculos, as suas habilidades militares eram limitadas para conquistar a terra prometida. Então, vem cá, vamos analisar aqui. O povo de Israel, eu acho que as primeiras ferramentas que eles fizeram de ferro, né? Não foi eles que fizeram, eles compraram de um povo que eu não esqueci agora, quando eles saíram. Os filisteus que fizeram para eles. Eu lembro que lá em um determinado ponto, assim, nós vamos trocar. Eles trocavam por eles, não tinha nenhuma ferramenta de guerra. Não tinha os filisteus, eles eram dominados pelos filisteus. Né? Viu só? Então veja só, como que eles iam conquistar a terra? Aí aqui, olha o que a lição traz. A complexidade da conquista ilustra o processo de salvação. Tem gente que pensa assim, olha, se eu devolver o dízimo, eu vou me salvar. Se eu frequentar a igreja, eu vou me salvar. Se eu for bonzinho, eu vou me salvar. Muito pelo contrário, se a dádiva não é a dádiva de Deus, a salvação também é a mesma. Eu vejo que uma grande parte das pessoas pensam assim. Talvez não tão abertamente, talvez nem elas mesmas pensam assim que é, mas no comportamento delas é assim. Então eu preciso ter um cargo na igreja, eu preciso ter uma função, eu preciso fazer tal, preciso fazer isso para ser salvo. Eu tenho que abrandar a ira de Deus. Eu vi isso que eu precisava fazer. Agora vamos para o outro extremo. Eu não preciso fazer nada. Eu posso cantar o que eu quiser, posso ouvir o que eu quiser, a igreja pode ir do jeito que ela quiser. E se não, então veja os dois extremos. Parece que o diabo está nos extremos. Sabe o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que se preocupar é o que o Paulo falou. Eu posso morrer, mas eu vou lá fazer o que o Senhor me enviou. Né? Então, o que a gente tem que se preocupar é de levar a verdade, de pregar a verdade. Não pensando na nossa salvação, mas pensando em pregar a verdade para alcançar outras pessoas. Porque quando eu faço isso, Paulo, quando eu faço isso, a salvação já está em mim há muito tempo. Não precisa preocupar com isso. Aliás, é porque eu já fui salvo. Sim, eu já não prazer. É como se o Edmar me desse um negócio, sei lá, para mim comer tão gostoso, mas tão gostoso que alguém mais precisa saber. Tem que dividir, né? Exato, a salvação é isso, né? Quando você vê alguém levando, principalmente preocupado em pregar o evangelho para as outras pessoas, normalmente é porque ele experimentou a salvação. Sim. Quem não experimentou a salvação é Cristo Jesus. Ele se preocupa em trabalhar para Cristo Jesus de outras maneiras. Ele quer trabalhar em algo que vai acariciar o ego dele, que vai colocar ele em evidência, mas ele não quer ir lá pregar, falar para o irmão, você está em trevas, e eu também um dia estava em trevas. Quando eu conheci essa luz transformou minha vida. Pega aqui, deixa eu compartilhar com você, né? Então assim, quando eu recebo a salvação de graça, aí eu também quero levar ela de graça. Quando eu acho que a salvação tem um preço, aí eu começo a fazer coisas para Deus achando que eu tenho que pagar, que é o que o povo de Israel também começou a fazer, né? Achar, não, se eu fizer desse jeito, eu vou estar pagando. Não vai, meu amigo, é dádiva, é de graça, né? Olha só para você ver o que acontece lá em 2 Reis, capítulo 7. Ali em diante, os 4 leprosos.
Quando fala dos 4 leprosos. Sim. Eles foram lá no acampamento dos sírios, chegou lá, achou muita comida, roupa e armas. Começou a esconder, a pegar. E agora, sim, eles começam a comer, esconder e tal, só que em determinado momento eles acordam e olham assim, peraí, nós estamos fazendo errado. Olha, nós estamos Deus vai cobrar essa gente. Nós estamos falando de leprosos, Sim. pessoas que não tinham comer. Ele fala, não, vamos lá no rei e vamos falar. Vamos falar pro povo, né? Lá em Samaria. Se a gente calar, isso aí Se a gente calar, vai ferrar a gente. Então, e outra, o nome deles desaparece. Aliás, o nome deles nunca foi lembrado, né? Não. Mas eu falo assim, a história deles acaba ali. Mas talvez ninguém nem lembrou deles mais nunca. Eles não foram honrados por causa disso, eles não, nada disso. Então, é lição pra gente. Aliás, Paulo, se fosse outros que passassem essa experiência, os leprosos morreriam de fome, que nem assim. Sim, exatamente. Se fosse o pessoal dentro de Samaria que tivesse encontrado comida, porque antes de ser cercada, né, pelos inimigos, eles estavam lá fora, não podia nem entrar na cidade. E eles não estavam nem porque estavam passando fome. Quem está de fora não entrou, quem está de dentro saía. Só que aí, meu amigo, lá na frente o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que falou com eles, vai lá no acampamento, ensina. Você sabe o que levou os leprosos a levar essa mensagem para o povo? A gratidão de ver tanto alimento. Porque eles falam, Abundância, né? Tem tanta coisa aqui, a gente não vai dar conta de consumir. Eu já peguei pra mim, eu já lambuzei, eu já escondi. Uma máxima que diz assim que a boca só fala daquilo que está cheio do coração. Então eles não foram lá falar para ganhar comida, né? Não. Eles foram lá falar porque já tinham. Gratidão deles. Então, olha, essa máxima ela nos faz lembrar o seguinte, que ao compartilhar a salvação, viver uma vida de comunhão com Deus, sabe o que é? É nada mais, nada menos a gratidão por ter recebido a salvação. Sim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se essa não for a máxima, ou se isso não for a bola mortis, se ela não for a bola mestre, Nada adianta. não vai chegar em lugar nenhum. Nada adianta. Não vai chegar em lugar nenhum, você está me entendendo? Lugar nenhum vai se chegar. Porque quando você olha para as pessoas que foram gratas, por exemplo, você vai na vida de Zaqueu, olha a gratidão de Zaqueu. O que ele fez foi algo que não tem como a sua mente falar e pensar, mas espera aí, o camarada de rico passa a ser pobre por causa da gratidão. Você está me entendendo? Então, quando isso faz parte, eu acredito que aflora na vida da pessoa a vontade de receber o galardão que é o céu. E de repartir, né? De repartir, porque é bom demais, eu não posso ficar com isso só pra mim, né? Eu estava em trevas e agora tem luz, né? A lição também vai abordar a questão do ano de jubileu, que o Timóteo já tinha citado ali, mas olha só o que o autor da lição diz aqui pra gente, né? Ele faz uma pergunta primeiro, que é a quinta pergunta: qual é o propósito do ano do jubileu e do ano, qual é o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Aí ele vai fazer um comentário aqui no primeiro parágrafo. Ele diz assim: ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e tornavam-se servos do faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que elas nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém de fora do seu clã ou família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida, ela só poderia ser arrendada. O seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu. Isso significa que se alguém tivesse que vender sua propriedade familiar, seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu. Quer dizer que se a terra é a pessoa não podia vender. É porque era uma herança. Por isso vai. E o mais legal que eu acho, ele não deixa sair do plano, né? Não. Ele não deixa, é como se, tipo assim, eu já fechei essas 12, todo mundo que faz parte do meu povo
pertence a esses 12, e se você olhar o que Jacó faz quando ele abençoa seus filhos ali, os 12, ele também está trazendo ali que cada um tem um caráter. E é tanto isso que quando você vê na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, vai ter o nome das 12 tribos de Israel e o nome dos 12 apóstolos. Entendeu? Então você vê o tanto que Deus é como se fosse, e falar que cada porta, nós vamos entrar pelas 12 portas. Que porta que você vai entrar? A porta condizente ao seu caráter. O seu caráter parece mais com quem? Com Judá, com Naftali, com quem parece o seu caráter? Você vai entrar para aquelas portas, mas todas elas dão no centro da cidade, que é o trono de Deus. Então o que Deus está falando é o seguinte, aqui, essas 12 tribos, cada um pensa diferente. Cada um pensa de um jeito, se comporta de um jeito. Eu aceito todas elas, mas o que eu quero que vocês entendam é que no meu reino, todas elas têm lugar. O lugar delas está garantido. O nosso lugar na presença de Deus está garantido. Não interessa o seu caráter. O caráter não. A sua conduta, os seus gostos, né? Às vezes alguma coisa está fora, está distorcido, que muda o caráter. Aquilo que influencia o caráter, isso tem que ser retirado. Mas questão de gosto, eu, por exemplo, posso amar comer limão. E o Edmar fala, como é que você gosta de um negócio desse? É ruim, eu não gosto, não tem. Talvez eu tomo por remédio, como por remédio, mas não gosto. E aí, qual de nós está certo? Os dois estão certos, porque isso é gosto, né? Isso é gosto. Mas a particularidade de cada um, Deus respeita. E Deus respeita. E tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo na terra prometida aqui. Tem lugar para todas as tribos, né? Não é. E aí, quando vinha, por exemplo, quando o povo de Israel saiu da Babilônia, que estava escravizado, e voltou para Jerusalém para a reconstrução do templo, quando Neemias chega lá, o que ele encontra? Ele encontra gente comprando terra de tudo. Todo mundo, dono da terra tinha dono. E emprestando dinheiro. Então o cara comprava a terra, agora eu vou te emprestar o dinheiro para você trabalhar nela aqui. E cobrando juros altíssimos. E Neemias aí fala, meu amigo, você está ficando louco. Esse nunca foi o plano de Deus, né? É por isso que o autor está fazendo essa ligação que você fez agora. Sim. Né? Primeiro fez a ligação do Éden com Canaã, e agora está fazendo a ligação Babilônia Babilônia com Israel, no caso. E você sabe o que é interessante? Veja, a terra também, ela tinha um ano sabático. Sim, que era cada 7 anos, né? Você quer ver uma coisa, a ponto que o povo de Israel chegou? Quando o povo de Israel chega numa apostasia total, Deus também dá um ano sabático para a terra de 70 anos. Lembra 70 anos? É o dízimo, né? 70 anos a terra ficou desolada. 70 anos de descanso para a terra. Chega. Foi justamente os 70 anos lá de cativeiro babilônico. Até que vem então a ordem para que os muros sejam reconstruídos e eles voltam para a cidade. Só que aí ele já estava caminhando agora para o Messias chegar. Sim. Porque Jesus seria o que? O grande libertador. Ele fala que ele é o grande libertador. Sim. Ele vai trazer o que? Liberdade aos cativos. Restaurar a vista ao cego, dar o galardão. O que é profundo nessa lição pra gente, né? Sim, exatamente. E aqui o que acontece? Deus pediu para estabelecer um ano sabático, e aqui, esse ano sabático, que era de 7 em 7 anos, ele servia para fazer com que duas coisas aconteciam. Primeiro, a terra repousava, e hoje, se você pegar a agricultura, a terra que não repousa, ela precisa ser adubada. O agrônomo vai lá, calcula, ele vê que o negócio desequilibra. Aí ele calcula o desequilíbrio, põe o que está faltando. Na época não tinha ciência para entender isso. Então o que Deus vem e fala? Descansa, deixa a terra descansar, porque lá os minerais vão voltando, vão sendo renovados, né? Então a primeira coisa, a terra vai descansar. Vai descansar para vocês terem uma colheita melhor ainda depois. Outra coisa que Deus queria que eles entendessem, a providência de Deus, porque nesse ano sabático, a Bíblia diz que não faltava. Deus, no 6º ano, dava o dobro para eles passarem, né? Até o 8º ano ali para comer em paz. E outra coisa que Deus também queria ensinar, né? 3 coisas, era que nesse ano sabático, o povo que não tinha nada para comer, eles podiam entrar e pegar o que a terra produzia ali. Então, assim, Deus ensinando a cuidar dos irmãos também, né? Deus ensinando a cuidar, verdade. Você vê que existia um pessoal pobre também no meio deles. Sim. E durante esse ano sabático, a Bíblia não menciona que ninguém passava fome. Não. Você vê que o plano de Deus, ele é o plano original, o plano de Deus é sábio e o plano de Deus conduz. Só que eu falo assim, não, eu prefiro os meus planos
Eu prefiro fazer da minha vontade, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Ó, quando José foi pro Egito, né? E aí ele fez aquela prosperidade lá, através Deus fez, né? Usando ele, pela prosperidade do Egito. É verdade que o Egito se tornou um país muito próspero, né? Mas aí quando Deus foi lá e chamou o pai de José, chamou Jacó, né? Com seus 70, e eles vieram pro Egito, o que foi que Deus tocou no coração do faraó? Coloca eles na terra de Gozem, o melhor lugar. Quer dizer, o Egito todo era próspero, mas da onde vinha a prosperidade? Da onde estava o povo de Deus. Até porque o povo cuidava da terra, né? Não, e outra coisa, irmão Edmar, a Bíblia não fala, mas a história diz que aqueles egípcios que viviam em Gozem, eles foram desapropriados para poder habitar os hebreus. Eles foram desapropriados. Então a terra que era egípcia, agora ela passou a ser do povo de Deus. Por quê? Porque só tem prosperidade naquilo que é do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de herança. E o melhor, né? O melhor. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Exato. O melhor. Mesmo, É o paraíso, né? E eu vou falar agora para você, ainda hoje existe vestígio de prosperidade no Egito por causa que o povo de Deus habitou ali dentro. Durante mais de 400 anos. Não duvido, não. Ainda existe prosperidade. E isso é bem verdade. Você vê que o faraó chegou num determinado ponto que ele falou assim, olha, o povo de Israel é melhor do que o povo do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem que começar a matar os homens, porque daqui a pouco eles vão tomar a terra da gente. Então olha a mente deles, quer dizer, assim, não foi, o povo de Israel desenvolveu tanto demográfico, porque o povo foi adquirindo terra, a população foi aumentando, como também rico. Enriquecido. O que nós temos que fazer? Nós temos que pôr para trabalhar para a gente. Sim. Vamos botar esse programa como escravo, porque ele vai ter tempo de cuidar da terra deles, vai parar tudo e ele vai virar escravo da gente. E vamos fazer o seguinte, vamos começar a matar os homens. Vamos só manter o que tem. Para você ter uma ideia, o imperador Mansa Musa, o homem mais rico que o planeta já viu, ele foi para o Egito fazer uma viagem e ele ficou tão impressionado com a grandeza do Egito, que o Egito tinha, as grandezas, as belezas do Egito, que ele fez uma doação em ouro para o Egito, que quebrou a economia do Egito durante 10 anos. Porque ele ficou impressionado a potência do Egito, e isso naquela época. Então o Egito ele foi muito abençoado porque o povo de Deus passou por ali. Muito abençoado. Sim, verdade. E termina a lição falando da terra restaurada, né? A promessa da terra restaurada, o povo pecou, fez coisas que não deveria na terra, que o Senhor tinha dado para eles como dádiva, né? Usou mal o presente de Deus. Deus tira eles, coloca na Babilônia, mas a promessa é: eu vou trazer vocês de volta para essa terra. Quando? Quando vocês confessarem, se humilharem, né? O texto diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se confessar os seus pecados, né? Eu irei e sararei a terra. Então a promessa de Deus é que a terra seria restaurada. E de fato foi. Deus devolveu a terra deles, eles moraram lá, só que eles continuaram rejeitando. E aí Deus rompeu a aliança com eles de uma vez por todas. Né? Só que a aplicação espiritual disso para a gente é que, a despeito dos erros e dos pecados, né, que o povo, que nós aqui nessa terra passando, a promessa de Deus é a mesma para a gente. Ele vai dar para a gente a terra, né? E a gente precisa crer. Quando é que Ele vai dar? Quando a gente confessar, se humilhar, né? Clamar a Deus de todo o coração. A mesma promessa que Deus fez para o povo de Israel, né? Também fez para o povo lá em Babilônia. Sim, sim. Terra prometida com a volta da restauração da cidade, né? Exato. Então a gente também vai ter uma restauração, uma restituição. Nós seremos restituídos por todo o mal que o pecado causa em nós, né? Mas o mérito não é nosso, é sempre dele. Por isso que lá em Filipenses 3, 20, 21 vai falar, né, que a nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o nosso Senhor, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Acho que deve me colocar na minha noção dessa manhã é o seguinte, que a mesma terminação do povo de Israel nós estamos passando também. Só que acontece o seguinte, veja só, nós temos o céu a ganhar e o inferno a evitar. Sim. Certo? O céu não está ganho de mãos beijadas. Não está. Ele é uma promessa que Deus me deu, certo? Agora, se eu manter, por exemplo, lá na terra de Canaã, se o pessoal manter essa fidelidade, Deus manteria a sua palavra. Se nós mantemos a fidelidade com Deus hoje também, vai manter aquilo que
que ele prometeu que é a terra prometida. Tanto é que quando ele voltar, ele vai dizer para os que tiverem direito a 20 benditos do meu Pai. Os que tiverem esquerda afastai-vos de mim, porque eu não os conheço. Mas peraí, mas todos não andaram no mesmo caminho? Andaram, todos não vieram na mesma esperança? Sim. Vieram, mas onde é que estava o coração? Não estava. Aonde é que estava a fidelidade? Não estava. É isso que nós podemos também pensar nisso. Quando os soldados chegam diante do povo, você falou lá atrás, do povo prisioneiro, o povo lá de Babilônia, e fala assim, um cantozinho lá de Jerusalém, nós queremos ouvir vocês cantar, e eles com os instrumentos pendurados nos salgueiros, aí o que eles falam para os soldados? Como é que nós vamos cantar sem glória? Nós estamos longe, nós estamos distantes da casa de Deus, né? Isso demonstrava um estado de depressão muito grande. Nós estamos longe, então é impossível cantar sem glória, é impossível. Só que aí ao mesmo tempo, a gente vê que Daniel estava lá nas portas orando, nas portas do seu quarto, orando com as portas abertas, e aqui na beira do rio também estava Ezequiel. Sim. A história não fala que está ao mesmo tempo, mas quando a gente vê que ao mesmo tempo os dois estão no mesmo princípio, orando a Deus, e a restauração vem. Ela veio, exato. Então, com confissão, né, quando Daniel se põe a confessar o pecado do povo ali, parece que aquela intercessão abriu o coração do povo e Deus foi trazendo, porque do jeito que estava, parece que se Daniel não intervém ali para orar e clamar a Deus por misericórdia, o inimigo deixaria todo mundo na Babilônia, né? Ele iria trabalhar no coração das pessoas, dos judeus, falar, você não precisa ir para uma terra arrasada, vai voltar para mim. Aqui você é rico, aqui tem escola para seus filhos, aqui tem hospital, aqui tem prosperidade, tem gente para você fazer comércio, você vai voltar para aqui, onde você merece, fica aqui. E parece que o diabo já estava trabalhando no coração. Só que com a intercessão de Daniel, vem Miguel, não é mais Gabriel, vem Miguel para tirar o diabo da jogada e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo estava fazendo a obra no coração de Ciro, ele também estava fazendo a obra no coração dos israelitas para voltar para a terra arrasada. E aí aquela terra arrasada eles fazem dela a terra da prosperidade novamente. Verdade. Outra coisa que você falou sobre a liderança, né? A liderança, trabalhar em cima disso está em falha. Olha o que aconteceu ali. A gente vê Daniel, a gente vê Ezequiel e a gente vê Jeremias. 3 líderes do povo. O que eles estavam fazendo? Clamando a Deus, misericórdia, intercedendo. Então a gente como líder, a gente tem que fazer isso mesmo. Tem que clamar entre o pórtico do altar, né? Sim. E outra mais fala assim que os grandes líderes de Israel, eles intercediam pelo povo, pelo seu povo diante de Deus. O Moisés, enquanto o povo estava reclamando, quando os espias voltam com o relatório, a Bíblia diz que o povo ficou a noite inteira chorando e murmurando contra Deus. Queria apedrejar Moisés e Josué e Caleb, queria apedrejar. Aí eles não apedrejaram. E Moisés ele poderia ficar com o biquíni e com o braço cruzado lá. Não, diz que ele pegou um incensário e clamando a Deus, e clamando, Senhor, tem que dizer, o povo reclamando e ele orando. Aí diz que na manhã seguinte Deus aparece com a resposta e falando, Moisés, eu perdoei o povo, assim como você me pediu, eu perdoei. Mas dessa geração, de 40 anos para baixo, ninguém entra na terra prometida. Não vou exterminar o povo porque você intercedeu. A importância da intercessão do Exato. É isso mesmo. Vamos orar então? Querido Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos ensina a respeito da Tua palavra. Nos ajude a ser homens fortes, assim como Daniel, assim como Ezequiel, assim como os homens que o Senhor levantou no passado, Senhor. Nos dê força para conduzir o nosso povo, para que todos entrem em comunhão, em unanimidade, em um só propósito, engrandecer o Teu santo nome. Nós te agradecemos por esse sábado, Pai. Ajude-nos a Te adorar em espírito e em verdade. Nós vamos descer agora para a classe para passar a mesma missão que a gente estudou aqui com os alunos. E que a partir desse momento nós se calamos e o Teu Espírito trabalha através de nós. Que as pessoas possam entender hoje o significado de ser um cristão e de carregar a Tua mensagem, Pai. E que aconteça conosco aquilo que o Senhor deseja. Que o homem morra e a vontade do Espírito Santo viva no meio de nós. Nós possamos fazer a Tua vontade, entrar no Teu caminho, pedimos por Jesus. Amém.